A semente é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é ouvida, e ouça bem aqui, a última frase de Jesus: quem tem ouvidos, ouça o que diz a palavra de Deus. Há um perigo de se ter ouvido e não dar a atenção devida. Há um perigo de você escutar e não dar ouvidos. E aqui tem 4 categorias de ouvintes. 4 categorias de ouvintes. 4 tipos de seres humanos que são expostos à palavra de Deus, à luz do Evangelho, à vida que há nessa semente. Não há nenhuma diferença na qualidade da semente, mas há muita diferença na qualidade do solo. À medida que a gente ouve a parábola, a gente começa já a ver onde é que a gente se enquadra. O semeador sai a semear de modo amplo. A graça de Deus se manifesta salvadora a todo mundo, indistintamente. Jesus é a luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Todo homem nasce com ouvidos para ouvir. Por isso é responsável. Parte da semente cai em meio ao caminho e logo é arrebatada. Logo vêm os pássaros. E o que isso poderia significar? Tem gente que não dá a mínima atenção para a palavra de Deus. É como uma semente que cai no caminho e não tem tempo sequer de germinar. Sabe aquele tipo de pessoas que quando ouve a voz de Deus, ouve o Evangelho, ouve a palavra, entra por um ouvido e sai pelo outro, não dá bola, menospreza, não está nem aí, finge que não é consigo. Então, os pássaros que são qualquer outra coisa, qualquer outra atenção que você tem, qualquer outro interesse, simplesmente você passa batido, você começa a ouvir e já não dá ouvidos e o pássaro já rouba antes mesmo dela poder germinar, antes mesmo dela poder ali produzir algum efeito na sua vida. Tem gente que não permite, que não dá a menor chance para a palavra, não dá a menor chance para ela. O pássaro rapidamente a rouba. Que triste é isso. Que triste e lamentável é este quadro. Outra parte da semeadura cai em terreno rochoso, que tem pouca terra, mas encontra ali um ambiente para nascer. A palavra germina, começa a crescer. O problema é que ela não encontra raiz, não encontra profundidade. Já é o tipo de pessoa que até dá boas-vindas à palavra, que até acolhe a palavra, que até tem uma certa alegria de receber a palavra, mas é gente superficial, é gente que não deixa, que não permite que a raiz da palavra aprofunde-se em si mesma, porque a gente rasa, tem pouca terra aí, tem muita rocha. E o que acontece? Que quando a planta começa a crescer e tem uma certa vida, não é que ela não tem vida, ela tem vida, mas não tem uma raiz que se aprofunde. É fraca. A vida é fraca. A planta está muito suscetível às intempéries. Vem o sol e queima a planta. E essa planta morre. Muito rapidamente ela morre por falta de raiz. Se a gente parar para pensar, existe uma multidão incontável de cristãos que são sem profundidade, que de fato têm pouca vida de Deus em si, que não criam raízes mais profundas. E o resultado é que, diante das adversidades, acabam sucumbindo. Uma terceira parte da semeadura vai cair entre os espinhos. E também germina, também floresce. E floresce cheia de vida, e floresce com muita alegria, e está muito bonito, e está muito bom, mas está entre os espinhos. E o que acontece? Esses espinhos
E Jesus esclarece, mais adiante, se você ler aí o capítulo, ele esclarece essa parábola, detalhe por detalhe, melhor do que eu estou fazendo aqui. Os espinhos representam os prazeres desse mundo, o hedonismo, talvez uma espécie de existencialismo, ou as coisas desta vida, os interesses desta vida. Se no caso anterior o problema são as intempéries, são as dificuldades, as adversidades, aqui são as atrações do mundo, as atrações da vida, os outros interesses. Esses espinhos representam, então, outras coisas mais que estão aí na vida das pessoas, que sufocam, que colocam em segundo, ou terceiro, ou quarto plano esta vida de Deus no ser humano. O grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Mas, de repente, o amor do mundo. E o apóstolo João diz, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Porque essa amizade, e a gente tem que interpretar o que ele quer dizer, de repente essa afeição faz com que a gente seja meio aquela mulher de Ló, que quando escapa de Sodoma e Gomorra e tem a libertação, está já no caminho da vida, ela olha para trás, porque o seu coração está lá, em Sodoma e em Gomorra. Você recebe a libertação, você está no caminho da vida, mas os espinhos, os prazeres dessa vida, as atrações dessa vida, têm um poder tão forte sobre a pessoa que ela acaba sucumbindo, ela acaba declarando em alto e bom som quem é que de fato ela realmente ama. Quais são as suas reais prioridades. Acaba também morrendo. Até aqui a gente teve 3 tipos de solos onde a coisa não vai muito bem e termina muito mal. E a gente fica pensando nesse semeador aí, acompanha comigo aqui, você como um semeador. Vamos começar por Jesus como semeador, né? Que é o nosso grande exemplo. Jesus veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Certa vez ele curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer? 1. Complicado. Ele entra em Jerusalém, é aclamado, Hosana, Hosana. Passam-se alguns dias, uma multidão está gritando, crucificam, crucificam. Até na sua crucificação a gente teve um momento crítico onde os discípulos mais chegados bateram em retirada. Pedro chega a negá-lo. Ainda bem que Pedro ainda era terra boa, que cai em arrependimento, que continua dando ouvidos à palavra de Jesus e é erguido e é tratado. Mas Jesus passou por poucas e boas. Uma vez ele multiplica pães e peixes e alimenta uma grande multidão, só que aquela multidão só estava interessada no pão e no peixe e não entendeu nada do significado desse milagre e não reconheceu a Jesus como o pão vivo que desceu do céu. Quando Jesus se coloca como tal, eles não querem saber desse lance espiritual, eterno, eles só querem saber de Jesus como meio, como um caminho para se dar bem nessa vida. Eles buscam a Deus só por conta do bem-estar físico, humano e temporal. Diz o apóstolo Paulo, se nós esperássemos em Deus, apenas dessa vida seríamos os mais miseráveis dentre todos os homens. Todo mundo abandona Jesus ali. Só ficam os 12. E Jesus se volta para eles e diz, e vocês também não querem ir embora? Bater em retirada? Aí Pedro toma a palavra em nome dos apóstolos, diz, para onde iremos nós? Só tu tens as palavras de vida eterna. Veja que a palavra de vida eterna encontrou guarida no coração de Pedro e de muitos discípulos. Caiu em terra boa.
Mas mesmo dentre os 12 tinha um que era da pá virada, que era complicado e que acabou também se perdendo. Muita frustração. Você está semeando, cai no meio do caminho. Você está semeando, cai em terreno rochoso. Continua semeando, você não desiste de semear. Cai entre os espinhos. Você tem alegria de ver aquilo germinando e você fala, agora deu certo. Poxa vida, valeu o meu esforço, valeu a minha dedicação. E de repente, os espinhos sufocam. É mais uma frustração. Isso faz a gente lembrar do Salmo 126, que no Salmo 126 tem uma promessa maravilhosa de Deus para os semeadores, que são trabalhadores incansáveis e que não desistem diante das frustrações e que insistem, que pagam preço e que se sacrificam e que continuam crendo e que continuam plantando e continuam ali no esforço. Há uma promessa maravilhosa de Deus para trabalhadores. Eu já procurei, mas não encontrei nenhuma promessa de Deus, nenhuma bênção de Deus para os preguiçosos. Talvez eu tenha pesquisado mal na Bíblia, né? A Bíblia é muito grande. Deve ter alguma coisa para os preguiçosos. Eu procurei e não achei. Já li muitas vezes e não encontrei. Não há uma promessa de Deus para preguiçoso algum. Não há uma bênção de Deus para preguiçoso. Não há também uma bênção de Deus para gente que desiste facilmente. Para gente que cansa. Por isso o apóstolo Paulo diz assim, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Essa frase do apóstolo Paulo, ela já em si revela que fazer o bem pode muitas vezes ser algo cansativo. Por quê? Porque se nós formos imediatistas, a gente pode desistir de fazer o bem, porque a gente faz o bem, olha no que deu. Fizemos o bem, plantamos o certo, mas caiu no caminho. Continuamos fazendo bem, caiu em terreno rochoso. Continuamos, e olha que retribuição, que recompensa tivemos, caiu entre os espinhos. Tivemos até uma ilusão de alegria, mas foi passageira, não deu em nada. Diz o apóstolo Paulo, não nos cansemos de fazer o bem, porque tem uma promessa aqui, vamos ceifar sim. Provavelmente ele estava pensando no Salmo 126, nessa promessa bendita para aqueles trabalhadores incansáveis, para aqueles que trabalham e semeiam com fé e com confiança, porque sabem que Deus é quem dá o crescimento. Sabe que Deus vai honrar. Diz lá. Quem sabe, olha Deus, eu falo assim que Deus invade o salmo, porque é um salmo falando de Deus, de repente Deus invade o salmo e Deus vem com uma promessa. Quem sai andando, ainda que chorando, ainda que com lágrimas, com sacrifício, com frustração, no meio da luta, e segue plantando a semente, um dia voltará com muita alegria. Essas lágrimas vão se transformar em sorriso, meus irmãos, trazendo os feixes, porque o seu esforço vai ser recompensado, vai ter uma quarta parte que vai valer a pena, que vai justificar tudo mais. E é isso que a gente vê acontecer com Jesus. Tinha uma grande multidão que o seguia, ele ministrava a todos, abençoava a todos. No final das contas, ele tem uma igreja apenas de 120 membros. Mas o Espírito cai sobre essa terra boa, e meus irmãos, e a partir dali, o Evangelho se espalha para todo mundo. Não é não? Às vezes a gente cansa de fazer o bem porque a gente se concentra na frustração, no problema, no pessimismo, e não está confiando em Deus, e não está confiando que a palavra de Deus não volta vazia. Certa vez o Elias estava desanimado, o profeta Elias, porque todo o seu esforço de uma vida acabou
aparentemente não produzindo o resultado que ele esperava, um avivamento, a conversão do povo, do modo geral. Ele tinha vencido os profetas de Baal. O fogo de Deus caiu sobre o altar. Pensou que vinha o avivamento, mas de repente a palavra caiu entre os espinhos, ou em terreno rochoso, até mesmo no caminho. Não houve avivamento. E ele agora estava sendo perseguido, novamente perseguido pelo rei Acabe, rainha Jezabel. E ele foge para o deserto, entra numa caverna e ele quer morrer. Ele está muito deprimido. Ele se sente um fracassado. Ele está frustrado. Aí Deus o visita. E Deus o anima. E o anima dizendo: olha, o seu trabalho não é em vão no Senhor. Sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. 1 Coríntios 15, 58. Ele diz assim: não pensa que você está sozinho, não pensa que não teve frutos o seu ministério, não pense que a sua vida foi em vão. Há 7.000 que não se dobraram diante de Baal, e você é um baluarte da fé, um exemplo, uma inspiração para todos eles. Quando os olhos de Elias estão em Acabe e Jezabel, que não se converteram e que continuam adversários, no povo que não se converteu, ele está muito desanimado, ele está cansado, ele está olhando para aqueles solos estranhos, o caminho, o solo rochoso, os espinhos. Quando você só olha para isso, você fica desanimado. Mas de repente, o Senhor chama atenção para ele: olha, tem algo que você não sabe, que eu quero te mostrar. Não foi em vão. O que você plantou não foi em vão. Alcançou terra boa. Louvado seja Deus por isso. Uma vez eu estava muito frustrado. Eu contei isso ontem, estávamos lá, tinha lá o Atanásio e o pessoal do Eldorado. Eu era pastor no aeroporto e estava atravessando uma fase muito complicada. E estava bem desanimado, eu não queria ir para a igreja, não. Não é assim, era o dia que eu estava mal, né? Não era que eu não queria sempre ir para a igreja. Aquele dia eu não queria. Estava muito indisposto, muito triste, muito frustrado, inclusive, até me sentindo um tanto fracassado como pastor, ministério. Eu estava para baixo. E aí, era para eu ir na igreja, na congregação, porque Eldorado era a congregação do aeroporto onde eu era o pastor, eu ia visitar a congregação, pregar ali para eles. Mas fui com uma má vontade, assim, não é má vontade, eu vou ter a minha obrigação, mas confesso para vocês que eu estava precisando mais receber do que dar. Eu estava meio que nem o Elias na caverna. Ah, Senhor. Acabou que não deu nada certo, só estava olhando o que tinha dado de errado. Aí, chego lá na igreja, irmã Laura veio me atender. Ela já tinha mais de 80 anos e nós a havíamos batizado quando ela completara 80 anos de vida. Ela se converteu com 80 anos de vida. Ela era empregada doméstica. Com 80 e poucos anos, ainda trabalhava para sustentar sua família. Mas era sempre muito cheia de alegria e de vitalidade. Até uma vez eu encontrei ela aqui na Rua das Rosas, andando, vindo da casa de alguma patroa dela, alguma coisa assim. E a irmã Laura me recebe e diz: pastor, tem um testemunho para dar para o senhor, tem uma coisa boa para contar. Minha patroa estava com câncer, eu pedi para orar por ela, perguntei se eu poderia, ela permitiu, eu orei, ela foi curada, pastor. Aí, ela ficou tão maravilhada que ela chegou e perguntou para mim: você poderia visitar uma amiga minha que também está doente lá no Rio de Janeiro? Pastor, ela pagou a passagem de avião, pela primeira vez na vida eu viajei de avião. Fui lá, orei pela amiga dela e a amiga foi curada. E aí eu me emocionei certamente. Eu que pensava que era em vão, né? Que eu estava concentrado
nos terrenos inóspitos para o evangelho, digamos assim. A semente caiu em terra boa. Graças te dou, ó Pai, porque ocultasses essas coisas dos sábios e poderosos, e os orgulhosos e soberbos, e as revelasses aos pequeninos. Graças te dou porque assim foi do teu agrado. E aí eu fui animado, fui lá para abençoar o povo, mas saí de lá tão abençoado, tão abençoado. Que cada um de vocês seja terra boa como a querida irmã Laura. E uma terra boa produz frutos, e frutos produzem semente. E significa que essa irmã que recebeu a semente, que a semente virou vida nela, e ela virou uma árvore frutífera, ela agora está semeando. Está entendendo? Quando você é terra boa, semente encontra todas as condições para germinar e crescer. E não é só para você ficar uma árvore bonita, não. É para você dar fruto. E esse fruto vai espalhar semente à sua volta. Que encontre terra boa também. Vai ter frustração. A maior parte do nosso esforço missionário vai dar em nada. No sentido de, mais objetivamente, de encontrar, de ter um resultado de conversão, de transformação, a maior parte dele. Mas vai valer a pena por esse 1/4 de terra boa, que acolhe, que cresce. Isso justifica tudo mais. E saiba do seguinte, o seu próprio testemunho também foi muito útil para todas aquelas pessoas que vão ser indesculpáveis. Quem tem ouvidos, ouça. Todo mundo aqui tem ouvido. Não tem quem não tenha ouvidos para ouvir. Todos nós ouvimos a mesma mensagem. Todos nós temos as Escrituras. É a mesma palavra. É a mesma graça de Deus que se manifesta para todo mundo igualmente. A diferença é a receptividade. Quem tem ouvidos, ouça. Isso é que faz a diferença. Vamos orar? Jesus, à beira-mar, a multidão à sua volta. Uma multidão de gente composta de todos esses tipos, você pode ter certeza. Todos esses tipos ali estavam presentes. A palavra semeada a todos. E o desafio final. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito diz. O que o Senhor diz. Vamos refletir sobre a nossa condição diante de Deus? Oremos ao Senhor. Momento de oração silenciosa, onde a gente pode refletir sobre essa mensagem de Jesus. Convido você a vir aqui à frente. Quero, nesse momento, interceder em especial por aqueles que foram tocados diretamente por essa mensagem. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Que não entre por um ouvido e saia por outro. Que não seja superficial. Que não permita que os espinhos sufoquem a palavra. Todos nós, diante de Cristo, como que à beira-mar, ouvindo a sua voz, e cada um de nós deve responder. Cada um de nós precisa responder. Que a nossa resposta seja a mais adequada possível. Que a nossa abertura de coração para colher a palavra seja a mais adequada possível. Que a palavra seja recebida, que a palavra encontre raiz profunda em nós, que ela produza a vida em nós, que ela germine e a partir de nós nos tornemos uma árvore frutífera que espalha semente.
Louvado seja o Senhor.